Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 7 de junho, estamos aí celebrando, vivendo a 10ª semana do tempo comum, e o evangelho que nós vamos refletir hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. No evangelho de hoje, Jesus vem falar para nós sobre as bem-aventuranças. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, ali sentou-se, os discípulos seus aproximaram-se dele e Jesus começou a ensiná-los. E aí as bem-aventuranças que Jesus ensina, tanto para os seus discípulos quanto para as multidões, para que aprendam com elas as bem-aventuranças, como que se deve viver e ser no dia a dia, para que assim possa estar vendo que está sendo fiel, pessoa de bem, contribuindo para o bem do reino de Deus. E aí Jesus, ele fala para nós as bem-aventuranças, das quais então ele vai nos ensinando: bem-aventurados os pobres, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, os que são perseguidos e são injuriados por causa ali do meu nome, que vocês estão dando testemunho e falando. Enfim, todas as bem-aventuranças que Jesus vem mostrando, ele fala a bem-aventurança e já em seguida dizendo o que aquilo significa. Bem como, por exemplo, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Ali que significa toda pessoa que ela é pessoa de bem, ela sabe viver, esperar o tempo certo, o tempo de Deus, por exemplo. Lembramos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então devemos lembrar, às vezes a pessoa ela quer uma coisa e aí exige de Deus e quer que aconteça rápido. Então, bem-aventurados os mansos, que Jesus fala, por exemplo, dentre tantas bem-aventuranças que se tem, ali que significa isso. O manso, aquele que sabe, o cristão que sabe rezar, esperar a vontade de Deus e assim então não ficar ali querendo algo antes da hora e deixa que as coisas caminhem conforme a vontade de Deus e não conforme a sua vontade. Também os que promovem a paz, porque estão ajudando para um mundo melhor, caminhar bem no dia a dia. Os que são perseguidos porque querem viver na fidelidade e no amor, levando o seu compromisso no dia a dia, e mais perseguidos ainda porque quando são aqueles que, em nome dele, do Senhor, estão sempre falando a verdade e por isso são às vezes ali odiados, perseguidos, mal falados, mas Jesus fala para que alegre-se, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então todo aquele que vive a vida sabendo que estou sendo fiel, estou dando meu bom testemunho e exemplo no meu dia a dia, e embora alguns não compreendam e queiram falar de mim, queiram perseguir, mas eu não vou deixar que nada disso me faça parar de continuar a minha fidelidade, o meu grande carinho de amor para com o Senhor e dar o bom testemunho dele que ele quer de mim e eu devo dar para poder então chegar depois ao reino dos céus. E é assim que Jesus então, ele vai destacando as bem-aventuranças e nos ensinando então, falando que vós, principalmente os discípulos, serão odiados, perseguidos, como foram também os profetas anteriores aí, e vós também sereis assim. Terão aqueles que vos odiarão e perseguirão, mas não deixe que nada disso venha a atrapalhar a vossa missão. Continue firme e perseverante, com grande carinho e amor, em todo momento, em toda a vida. Portanto,
as bem-aventuranças que Jesus ensina para nós no Evangelho de hoje, é para que nós estejamos sempre cultivando conosco, procurando viver aquilo que é do agrado de Deus no dia a dia, e não do agrado do mundo. Então não deixemos que às vezes as coisas do mundo queiram nos falar mais alto, mas procuremos sempre estar agradando a Deus, e aí por meio das bem-aventuranças que Ele nos ensina, nos ajuda então a compreender de que o Senhor tem o grande orgulho e espera de nós que sejamos sempre seus colaboradores para um mundo melhor, caminhar de uma forma justa, fraterna, humana, que Deus quer e espera de nós, com amor e com carinho, todos os dias em nossa vida. E aí lembrando também que o Evangelho de hoje, das bem-aventuranças, é o Evangelho que nós também lá narramos, refletimos ele no dia que nós celebramos o dia de todos os santos e santas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então lembramos esse Evangelho sendo falado, tudo isso para nós e nos ensinando, e aí podemos voltar para a vida dos santos e santas aí da Igreja, que são muitos, que nós sabemos aí que se tem, e aí cada santo com a sua história nos dá o bom testemunho e exemplo, que souberam então viver as bem-aventuranças, foram fiel, foram manso, foram profetas, fiel, sincero, foram pessoas ali dignas de merecer tudo isso, foram misericordiosos, enfim, foram sempre pessoas que contribuíram para com o projeto de Deus e por isso aí foram essas pessoas as quais então a igreja reconheceu e dando então a canonização como santos e santas da igreja para nos dar o bom testemunho e exemplo para nós caminharmos assim também com fidelidade, com amor e perseverança. Portanto, que o Evangelho de hoje então nos ajuda a viver tudo isso, as bem-aventuranças, e que bom quando o Senhor pode contar conosco e nós também nos sentirmos felizes conosco, sabendo que estamos vivendo as bem-aventuranças, contribuindo para o mundo caminhar bem, é o que Deus quer e espera de todos nós no dia a dia. Então que possamos viver e na nossa oração pessoal, colocar ali para Deus e pedir: quero sempre viver conforme o Senhor me ensina, ali as bem-aventuranças, ser sempre manso, humilde, paciente, firme, perseverante e não deixar que o medo me faça ali nada que me atrapalhe na minha vida, mas quero sempre estar semeando a paz, partilhando a sua palavra, enfim, sendo fiel a cada dia para poder chegar no reino dos céus. Que assim a graça de Deus nos dê sabedoria e discernimento para podermos vivermos as bem-aventuranças e, com a graça e a bênção de Deus, possamos crescer em espírito e força e graça todos os dias em toda a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.